Oi, gente, tudo bom com vocês? Que bom ter vocês aqui de novo. Sejam muito bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou a Ana Júlia e hoje eu vim falar sobre como lidar com o ciúme. Então a gente vai falar de onde que o ciúme vem, o que ele é, como que a gente costuma lidar e qual que é o jeito, que vai preservar mais sua relação. Tá bem? Então vamos lá. Vamos começar do conceito de ciúme, que é um sentimento que na verdade envolve três pessoas, né? Você, a pessoa com quem você tem uma relação especial, falo relação especial porque não necessariamente é amorosa, né? Mas é sempre uma relação que a gente entende enquanto especial. E a pessoa que você acha que está ameaçando essa relação, que você acha que essa pessoa com quem você se relaciona vai passar a investir mais nela, ou vai passar a valorizar mais ela, e aí vem, esse mix de raiva, insegurança, medo, ressentimento, tudo junto, né? Então tá. E aí tem uma teoria, dentro da psicologia evolutiva que fala sobre como que a gente foi desenvolvendo esse comportamento, esse sentimento de ciúme, que é a teoria do investimento parental, que vai falar sobre como que a gente foi desenvolvendo esse sentimento de ciúme através da lógica do investimento parental, que é o seguinte: imagina lá que tem uma fêmea e um macho, vou usar porque isso acontece em diversas espécies, tá? A gente ainda não denominava homens e mulheres. Então tem lá uma fêmea e um macho que estão super preocupados em sobreviver e passar os genes deles pra frente, certo? Agora, eles enquanto casal vão ter que cuidar dos filhos. Só que pensa aí, a fêmea sabe que o filho é dela, o macho não necessariamente. Então, essas espécies, incluindo a nossa, o macho começou a desenvolver, não estou dizendo que ele foi o primeiro, estou falando cada um. E aí começou a desenvolver essa preocupação de garantir que aqueles filhotes que ele cuida eram deles. Então ele também precisava de alguma forma saber ou garantir que essa fêmea não ia ter relações sexuais com outros machos, garantindo assim que aquele filho era dele, não tinha teste de paternidade ainda. E a fêmea, imagina que esse macho tem vários filhos com várias fêmeas. Ele vai investir os cuidados dele em todos esses lugares. E essa fêmea queria garantir também que os filhos dela iam ter bastante recurso, Ia ter ali um macho provedor que ia investir bastante nos filhotinhos dela. Então ela também começa a ter interesse de garantir que esse macho vai ter menos filhos por aí, que ele vai se envolver e se engajar menos e investir no filhote de outras pessoas. Então, naturalmente, ela vai querer que ele tenha também menos filhotes com outras pessoas que não elas. Vai fazer sentido, gente? Essa é a teoria do investimento parental. E que isso foi fomentando, foi começando a nascer aí esse sentimento de ciúme numa tentativa de garantir o investimento parental, tanto da fêmea quanto do macho, certo? E qual que é? E isso, gente, tem alguns estudos já que mostram, probabilisticamente, tá? Probabilisticamente, a partir dessa teoria, que hoje, inclusive, as mulheres tendem a sentir mais ciúme de um envolvimento emocional. Porque daí, dentro dessa teoria, esse macho iria lá investir em outras pessoas com quem ele tem um afeto, tem uma relação, tem algo ali que é importante, e ela ia perder esse investimento dessa pessoa que provê coisas. E o macho, o homem hoje, gente, tô me confundindo com esse negócio de macho e fêmea. Tá, homem, porque esses estudos já são atuais, tem mais probabilidade de sentir ciúme de um envolvimento sexual da sua parceira. E aí fazendo essa correlação, com a teoria do investimento parental, porque, ela podia ter ali filhotes que não eram dele e ele acabar investindo em filhotes que não estariam propagando os genes dele. Tá, só uma curiosidade aí. E aí, o que acontece? Hoje, esse ciúme que aparece no casal tem muito a ver com a gente querer... Veja, tá nessa teoria, Tem a ver com ter certeza, com ter a garantia de que esse vínculo não está em risco ou que essa pessoa não está se envolvendo com outra. E aí é que está o problema. A certeza, eu preciso ter a certeza do que está acontecendo, que sou só eu, não tem outra pessoa. Só que acontece, hoje em dia, gente, a gente tem muita facilidade de fuçar a vida das pessoas, Com internet, todas as mídias sociais aí disponíveis. Tem muitas possibilidades de ter informação.
mas a certeza continua muito difícil, né? E aí a gente vê muitas pessoas muito preocupadas com isso e vivendo muitas angústias por conta justamente, às vezes, desse excesso de informação que a gente levanta da vida da outra pessoa. Que aí, né, criando história aqui. Outra coisa importante da gente pensar é assim, ter um sentimento de ciúme não significa que você vai engajar nele. Ter o sentimento é diferente de ter o comportamento. Então vamos pensar, o que você costuma fazer com seu sentimento de ciúme? Sabendo que ele vem de muitos lugares. Então tem ali uma característica biológica que contribui dentro, né, da evolução, do desenvolvimento da nossa espécie. Tem características suas, né, em termos do seu estudo de apego, que contribui mais ou menos para você se sentir enciumado. Tem questões, né, da sua história de vida familiar, que podem contribuir para você ter mais ou menos sentimentos de ciúme, né, dependendo de como que os seus pais e no seu desenvolvimento, como que foi isso, né, construindo esse lugar da afetividade, de um vínculo seguro. Tem a ver com seus relacionamentos anteriores, vai que ali no seu primeiro relacionamento, seu namorado te traiu e isso ainda fica repercutindo, né, ou outras coisas que podem ter acontecido. Tem a ver com como você entende que acontece o compromisso, porque veja, o ciúme tem uma relação muito estreita com o compromisso, né? Depende do nível de compromisso, tanto que, né, tem muitas pessoas que vão nessa de não quero ter compromisso, que aí não tem um vínculo emocional, e eu não me apego, e ninguém fica com ciúme de ninguém, tá todo mundo livre para viver a vida. Só que veja que acaba sendo um problema também, porque as pessoas têm concepções diferentes do que é compromisso, como que ele aparece, como que ele se desenvolve. Tem gente que vai ver o compromisso aparecendo, por exemplo, se eu passo muito tempo com você, é porque eu estou muito comprometido com você. Outra pessoa vai dizer, não tem nada a ver, bem, a gente não acordou isso, continua saindo entre outras pessoas. Para mim, compromisso tem a ver com a gente sentar, conversar e dizer quem que vai sair com quem, que hora, não sei o quê. Pode ter pessoas que vão dizer assim, não, compromisso tem a ver com quanto que eu estou inserido ali no seu mundo, no seu círculo, né? E as pessoas vivenciam isso de maneiras diferentes. Isso tem muito a ver também com como a gente experiencia o ciúme. Ai, gente, antes de eu falar qualquer coisa sobre o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, vamos combinar uma coisa aqui, ó. O ciúme é um sentimento que deve ser olhado, que deve ser cuidado, que deve ser de alguma maneira manejado. Ele não deve ser compartilhado. Vamos sair daquele paradigma de que a outra pessoa tem que ficar com ciúme também? Ou então, né, se eu experiencio isso e a outra pessoa não experiencia isso, é porque ela não gosta de mim tanto quanto eu gosto dela. Porque assim, antigamente o ciúme era muito romantizado, né? Se a gente for ver em filmes, em poemas, em peças, o ciúme era muito visto como assim, eu sofro por essa pessoa e não quero que ela esteja com mais ninguém porque eu a amo. E a gente ainda tem um resquício disso, mas a gente foi misturando isso perigosamente com uma dose de culpa, que hoje as pessoas sentem que tem a ver com isso, mas ao mesmo tempo se sentem culpadas, porque se eu tenho ciúme, então eu sou inseguro, se eu tenho ciúme, então eu tenho baixa autoestima, se eu tenho ciúme, então eu sou uma pessoa horrível, controladora. Então assim, nenhum nem outro, tá, gente? Vamos lá. O ciúme, ele é construído dentro de bases biológicas, dentro de uma base de crenças que você tem, dentro de uma base de vivências que você teve na sua vida, de tendências suas, e não dá pra só generalizar assim, que quer dizer a mesma coisa pra todo mundo. Ah, então ele não precisa ser um sentimento que é compartilhado, mas ele precisa ser um sentimento que é negociado, que é resolvido, que é manejado ali dentro da relação. Tá bem? Então tá bom. E aí, uma coisa que a gente precisa ficar muito atento também quando tá falando de ciúme. Ó, então temos uma busca pela certeza. E aí, o problema disso é que muitas vezes, essa coisa que você não sabe se está acontecendo ou não, esse não saber, passa para você a ideia de que o fato de você não saber, por si só, já te magoa, já te fere, já é uma coisa horrível. Só o fato de você não saber. E aí, pode vir, né, esse sentimento de ciúme. E aí, o que você faz com isso? Você pode tentar se afastar da pessoa, você pode tentar brigar, você pode tentar querer limitar as ações dela, você pode ter um comportamento de tentar insinuar coisas, ter o comportamento de fazer exigências, de evitar, de querer desenvolver menos afeição, etc, etc, etc. Só que qual que é, né, o estopim disso tudo? Você vai afastar o outro, certo? Porque imagina que você vai lá
buscando evidências. Buscar evidências de uma traição já está partindo do pressuposto que você acredita que aconteceu. E aí a pessoa descobre que você está fazendo isso, ela fica o quê? Você não acredita em mim. Nada que eu falo pra você te convence. Por que você não acredita nisso que eu tô te falando? Fere a confiança, né? Ou se você vai lá e tenta proibir ela de fazer alguma coisa, o que você está ferindo? Autonomia. Você vai ferindo necessidades muito básicas para a pessoa. E aí isso vai naturalmente afastando vocês, tá bom? Isso é uma coisa muito perigosa que a gente tem que ficar bem atento, tá? E aí, o que são os componentes básicos, assim, do ciúme, digamos assim? Primeiro, são as suas crenças, o que você acredita sobre você, o que você acredita sobre o outro e que crenças você tem sobre o relacionamento. Assim como as regras que você vai desenvolvendo para se relacionar. Então, digamos que você tem lá uma regra que, tipo, se ele não passa o final de semana comigo, é porque ele tá com outra pessoa. Ou, se ele se sente atraído por alguma outra pessoa, então é porque ele não gosta tanto assim de mim, então é porque eu não devo ser tão bonita. Muitas dessas regras que passam a ser problemáticas são regras que são inflexíveis, são regras que exigem algum tipo de perfeccionismo, assim, perfeccionismo afetivo, perfeccionismo emocional, perfeccionismo de performance. E às vezes, essas regras, percebe como que muitas vezes elas não são aplicadas a você. Imagina aí essa regra a pessoa não pode se sentir atraída por mais ninguém, né? Pense em você, você nunca se sentiu atraída por nenhuma outra pessoa, você não se sente mais atraída, você não acha mais ninguém bonito, você não se sente mais atraído por ninguém? Provavelmente sim, né? E aí, isso significa que você vai trair seu namorado, sua namorada? Não, por quê? Porque você faz uma escolha, certo? E se você é capaz de fazer essa escolha, a outra pessoa não é capaz de fazer também, percebe como muitas das regras que você vai criando, elas vão tendo esse caráter inflexível e por isso se tornam disfuncionais e por isso afastam. E outra coisa que compõe o ciúme são pensamentos enviesados, né? Ou distorções cognitivas, do que você quiser chamar. Mas que são, né, leitura mental, que é quando eu acho que eu sei o que a outra pessoa está pensando, eu generalizar, eu personificar as coisas, então tudo está falando sobre mim. Então, se a outra pessoa atender um telefone no meio da noite, então é porque eu sou desinteressante, então é porque eu não sou tão interessante para essa pessoa. Eu catastrofizar as coisas, então tudo quer dizer uma coisa muito catastrófica, muito grande, é um desastre, certos eventos, certas coisas que acontecem, ou eu ficar rotulando o outro, ou ficar rotulando, então dizendo, por exemplo, porque você é muito mimado, você é muito cheio de vontade, você é muito... qualquer rotulação, tá? Isso afasta a pessoa, porque ela vai querer se defender também. E isso é uma situação, porque, né, a gente sabe que ninguém é só uma coisa, ou totalmente uma coisa. Muitas vezes também você pode estar minimizando os aspectos positivos da relação ou da outra pessoa e maximizando os aspectos negativos. Então, sabe a coisa do mínimo? Ele é muito carinhoso, muito legal, me trata super bem, mas também isso é o mínimo, sabe assim? Mas também isso não quer dizer nada, porque isso é o mínimo. E, por outro lado, eu já vi ele olhando para outra pessoa. Só que, e veja bem, se o mínimo, claro, a pessoa ser carinhosa com você e te trata bem, de fato é o mínimo. Mas se o mínimo não é reforçado de alguma maneira, não é reconhecido de alguma maneira, a tendência é que ele não aumente. E aí ou fica no mínimo ou baixa. Porque assim, percebe como muitas queixas de relacionamento, você nem precisa ser psicólogo para saber disso, mas muitas queixas de relacionamento que a gente ouve, né, de amigos até, tem a ver com eu não sou reconhecido. Eu faço e fulano não me reconhece. Ou então fulano não reconhece o que eu faço, o que eu não faço, o que eu falo. Só reconhece o que está errado. E muitas vezes as pessoas acabam não fazendo esse movimento de reconhecer porque elas têm esse paradigma do é o mínimo. Entretanto, o mínimo precisa ser reconhecido. Você não precisa dar um prêmio para a pessoa, mas você precisa mostrar que você vê que aquilo está acontecendo.
que você vê que a pessoa tá fazendo alguma coisa, entende? Não é tipo dar um prêmio e glorificar e dizer, nossa, muito obrigada por não ser babaca. Não é isso. Mas é conseguir ver, nossa, eu vejo que você fez um esforço para estar aqui, muito obrigada. Ou então, realmente você é uma pessoa muito carinhosa. Qualquer coisa, não precisa nem agradecer, nem elogiar, só reconhecer já faz diferença, já aumenta a probabilidade que aquilo aconteça. Porque o reconhecimento, gente, é uma queixa muito comum e é uma coisa que é muito importante na vida das pessoas, para elas continuarem fazendo o que elas estão fazendo, porque senão meio que perde sentido, né? E várias outras, né? Você pode estar lá acusando a pessoa, isso também tá dentro desses pensamentos enviesados que a gente tem. Você pode estar lá. Tem um que é muito bom, que é assim: se eu sinto, então é verdade. Sabe aquela coisa de tipo, não, eu tô sentindo mal, eu tô sentindo que alguma coisa tá acontecendo, então está acontecendo, porque eu não sinto as coisas à toa. Isso, gente, acaba sendo um problema, porque a gente tem vários vieses. E aí, porque a gente sente ou porque a gente pensa alguma coisa, não torna elas realidade. Cuidado com isso, tá bom? Vamos pensar nos nossos sentimentos de ciúme como se fosse um alarme, tá? Uma sirene de uma ambulância. Imagina que você ouve a sirene da ambulância, mas não é porque você ouviu que você vai seguir a ambulância, tá bem? Ou uma sirene de bombeiro. Outra coisa, a sirene não é o evento em si, é só uma sirene. Então, tipo assim, se tem a sirene de um carro de bombeiros, isso não é o incêndio, é só a sirene. E às vezes a gente confunde, né? Então, cuidado. Essa coisa de sentimento ciumento é assim: você percebe que isso está acontecendo, dá um passinho para trás e você não vai engajar naquilo. Você não precisa engajar no comportamento ciumento. Você vai engajar nos comportamentos que eu vou já falar, tá bem? Que vai ser melhor para você e para o seu relacionamento. Porque aí vocês vão construindo o quê? Confiança e credibilidade. E agora sim, essa liberdade que a gente tem para construir isso também implica uma responsabilidade de construir. Então, se eu quero ter confiança, eu quero ter liberdade que a confiança me permite, então eu tenho que também ser responsável por essa construção. A confiança não simplesmente acontece, tá? E a confiança vem do quê? De eu conseguir contar com a potencialidade da outra pessoa. Isso vem de eu conseguir também ter uma visão positiva da pessoa que está comigo. Afinal, se eu não tenho visão positiva nenhuma de quem está comigo, o que eu estou fazendo com essa pessoa? Então, eu já falei alguns dos comportamentos, né, que vão afastar o seu parceiro, que é interrogação, que é ficar querendo cercear, tirar a autonomia, que é eu ficar de cara feia, de bico e me afasto, que é eu ficar acusando, ameaçar. Isso tudo não ajuda, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer quando você sentir ciúme é dar uma paradinha, respirar fundo, dar um passo para trás e ver, essa é uma sirene de um carro de bombeiros. Tá? E eu vou observar, eu não vou atrás do carro. E eu vou aceitar que eu estou com ciúme. Isso mesmo, minha gente, aceitar que o ciúme acontece. Porque ele acontece, não existe isso aqui. É muito ruim eu sentir isso, eu quero só não sentir. Maravilhoso. Não existe isso, tá bom? Então aceita que você está com um sentimento de ciúme. Esse é o primeiro passo para você não fazer nada que você não tem que fazer. E aí você vai aceitar. E você vai também aceitar que as pessoas são imperfeitas. Que as pessoas erram, você também é imperfeito. E aí por isso que você tem, né, alguns sentimentos que são desagradáveis, faz parte. E outra pessoa também tem, tá bom? E aí, veja, o relacionamento de vocês é grande. Grande o suficiente para caber um sentimentozinho no outro de ciúme. Não é o fim do mundo, né? Dá pra lidar junto. Essa ideia, né, de que eu não quero sentir e eu vou só não sentir, isso é utopia. Porque isso não existe. E aí, olha que curiosidade. Se a gente não aceita que essas coisas agradáveis acontecem e a gente quer que elas só não aconteçam, é uma utopia. E sabe de onde vem a palavra utopia? De uma palavra grega, que eu não vou saber qual, mas com certeza era, que significava lugar nenhum. Ou seja, se eu não aceito que coisas acontecem, eu vou para uma utopia. Eu vou para lugar nenhum. Triste, né? Não vamos para esse lugar. E aí a gente vai para outro lugar. A gente vai para o lugar da confiança, da coisa boa. Então vamos. E aí você vai, então, sabendo disso, que você não quer ir para lugar nenhum, você vai observar ao invés de lutar contra os seus pensamentos, tá bom? Você vai observar eles.
como se fosse a sirene de bombeiro, deixa o carro passar. Outra coisa, quando você vê uma coisa, você não precisa ir lá abrir. Se você tá lá no seu prédio ou no seu condomínio, você vê que tem uma coisa do correio para outra pessoa, você não vai lá abrir e futricar, ver o que é. Mesma coisa sentimento de ciúme, você não precisa ficar futricando. Porque o que acontece muitas vezes? Vê o sentimento de ciúme, e aí você vai lá nas preocupações e ruminações. Preocupações é o quê? O e se? Mas e se, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você abriu a caixinha. Mas e se a fulano tiver falado isso pro meu namorado? Mas e se ele estiver pensando nela enquanto aconteceu não sei o quê? Mas e se daquela vez que a gente não saiu junto foi porque, na verdade, não. E aí, abriu a caixa, que nem, às vezes nem era sua, tá? E ruminação. Ruminação é o porquê. Mas por que foi fazer isso? Mas por que não me falou? Mas por que não? E aí você fica lá sozinho nisso, nesse ciclo infinito, sofrendo quando a pessoa chega, você tá o quê? A encarnação do ódio. E aí você vai fazer o quê? Aqueles comportamentos que já conversamos. Quando você perceber, eu vou te dizer algumas técnicas que você pode usar, tá bom? Quando você perceber esses pensamentos ou esses sentimentos, você pode ir para um lugar de questioná-los. Observei, vi que tá ali, não segui a sirene do carro de bombeiro, vou parar um pouquinho e pensar. E aí você vai questionar, né? Qual que é o custo de eu engajar nessa linha de raciocínio, nesses pensamentos? O custo é, vou ficar irritada, a outra pessoa vai ficar irritada comigo, provavelmente, também. Vou me desgastar, vou desgastar a outra pessoa. O custo pode ser, vou perder um tempo aqui, porque eu tenho que ficar futricando também, ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Qual que é o benefício disso? Daí, depois, no final, ele pode me falar algumas palavras de reafirmação. Talvez tenha outro jeito de eu conseguir isso daí. Você vai pensar evidências a favor do seu pensamento e evidências contrárias ao seu pensamento. Então, que evidência, e aí vamos para fatos, não vamos para pensamentos, não vamos para sentimentos, vamos para fatos, que trabalhamos com fatos concretos, entendeu? Eu lembro que agora na pandemia tá um pouco mais difícil, né, gente? Mas eu lembro que quando acontecia as coisas assim, alguma amiga contava alguma coisa e falava, gente, trabalho com imagens, eu quero fotos. Então, assim, vamos lá, trabalho com fatos concretos. Você também, comece a trabalhar com evidências, fatos concretos. Então, que fatos concretos você tem que apoiar esse seu pensamento de ciúme? Que fatos concretos você tem que não apoia? E aí, cuidado para você não fazer aquilo que a gente já conversou também nesse vídeo, de diminuir as coisas boas e aumentar as coisas ruins, tá bom? Vamos ver isso aqui inicialmente sem pesos, tá bem? Tá bom. Outra coisa, pensa aí como que outra pessoa interpretaria esses eventos, esses fatos que você acabou de levantar. Agora, não vai pegar aquela pessoa que você sabe que é mais ciumenta ainda que você. Não vai pegar aquela sua amiga que você já sabe que, né, transforma tudo em uma grande catástrofe. Pega aquela pessoa que você vê como uma pessoa sensata. Pega aquela pessoa que você vê como uma pessoa que é ponderada, que é razoável, que é calma, tranquila, maravilhosa. Pega essa pessoa. Como que essa pessoa interpretaria esses fatos? Tá bom? Empresta aí os olhinhos dessa pessoa um pouco pra você. Não precisa você chegar pra pessoa e perguntar. Se você sentir muita necessidade, vai lá. Mas não é esse o exercício. É um exercício aí pra você fazer com você. Do que você acha que, né, uma outra pessoa pensaria disso. Que aí você se engaja no quê? Num senso comum. Às vezes, gente, o senso comum, ele é bom. Por quê? Porque isso te dá ali um dado também de realidade. Pra não ser assim, tipo, nossa, tô pensando numa coisa que é muito absurda, sabe? Às vezes o que faz a gente achar que tá pensando numa coisa muito absurda ou não, é justamente essa conexão com algum senso comum, por isso que eu tô te fazendo esse convite aí. Outra coisa, se isso for verdade, o que isso significaria para mim? Porque às vezes a gente engaja nos pensamentos malucos aí que a gente chega em conclusões que no final não significam nada. Então cuidado aí pra você não perder seu tempo também, né? Pensei, se isso fosse verdade, o que isso significaria pra você? O que isso diria sobre você? O que isso diria sobre o outro? E ver se essa analogia que você tá fazendo, se essa relação que você está fazendo é justa. No sentido de assim, será que significaria tudo isso mesmo? Duas outras técnicas que você pode usar. Uma, que é bem legal, é você conseguir, se você tem esses pensamentos que parecem que são muito invasivos de ciúme ao longo do dia, você pode escolher um horário para ter esses pensamentos. Isso mesmo, marcar uma hora marcada aí com seu ciúme, tá? Dizer, não, vou pensar nessas coisas de ciúme aí só de 3 às 3h30. Ou um horário que para você seja mais conveniente. Por que esse exercício é bom? Porque você vai treinar a interromper esses pensamentos e deixar aí. Você vai treinar a parar e não engajar neles ao longo do dia. E pode ser que você perceba, primeiro,
que os pensamentos mudam ao longo do tempo. Pode ser que você teve esse pensamento na noite anterior e falou, não, só amanhã 3 da tarde, e quando chega amanhã 3 da tarde, tudo mudou, aquele pensamento nem faz sentido. E isso ao longo do tempo pode ir te conectando com essa ideia de que os pensamentos mudam muito rápido. Então a gente não precisa engajar em todos eles, tá? E que, né, isso pode ir, inclusive, enfraquecendo esses seus pensamentos de ciúme. Outra coisa, você perceber que você não tem que obedecer os seus pensamentos, que não é porque um pensamento apareceu que você tem que ir lá abrir ele, tá? Não é porque um pensamento apareceu que você tem que ir lá atrás dele. Às vezes é só um pensamento que está passando. Lembrei de todas as coisas irrelevantes que você pensa no dia. Sabe que a gente pensa em muitas coisas relevantes? Porque a gente, né, a nossa mente vaga por aí. E por que a gente não fica ruminando todas as coisas que a gente pensa em algum momento? Porque elas são irrelevantes. E o ciúme, veja bem, pode ser uma coisa relevante, né? Então esse é um bom exercício para você chegar a essa conclusão. Marcar uma hora, ver que você não precisa obedecer e ver que, inclusive, pode ser que ele se torne irrelevante. Muito rápido. Às vezes você pensou 2 horas, se era só 3 horas, de 2 às 3, esse pensamento já ficou irrelevante já. Acontece. Ah, outra coisa. Você pode perceber que seu pensamento é muito repetitivo. Sabe aquela parte daquele filme da Dona Hermínia, que ela diz, cadê a tampa do meu pote, não sei o que, aí fala alguma coisa, ela volta, cadê a tampa do meu pote? Aí a irmã dela vira e fala, coisa chata ficar voltando. Assunto chato ficar voltando. Às vezes seu pensamento é a mesma coisa. Fica repetindo. E aí quando você faz esse exercício de marcar uma hora, pensa só naquela hora e você vê quantas vezes isso aconteceu durante o dia, você se dá conta disso, que é muito repetitivo, que é um assunto chato, você fala, gente, chega assunto chato, fica voltando. Igual o filme. Tá? Faça isso daí é bom. Outra coisa que você pode fazer é se entediar com seus pensamentos. Porque, sabe essa coisa aí do filme, assunto chato, fica voltando? Se você percebe que isso vem, muitas vezes esse pensamento está tendo uma força em si mesmo, assim, de tipo, essas palavras que você está usando tem alguma carga de sentido para você, que é importante. E aí, vamos tentar tirar um pouco da carga de significado dessas palavras. E aí você fica lá, 10 minutos, repetindo a mesma frase. Você repete bem devagar, depois repete bem rápido, repete devagar cada palavra, cada sílaba, fica ali naquele pensamento mesmo, não elabora, não abre a caixa. Aquele pensamento. Por quê? Você vai ver que você vai se entediar, aquilo não vai mais significar nada pra você. Pensa ali no... Não é que não vai significar nada, né? Mas vai significar um pouco menos, você vai ver que na verdade é só um pensamento, tá? Não é a realidade, só um pensamento que fica chato. Imagina que é tipo como se você... Sabe, pensa aí num vídeo, eu não sei se você assiste vídeo de humor, mas eu assisto. E aí tem uns stand-ups que eu acho muito bons, sabe? E aí, só que assim, se eu assistir uma vez, 2 vezes... 3 vezes, eu tô rindo. Até a 5ª vez eu tô rindo. Eu sou essa pessoa que ri várias vezes a mesma coisa. Entretanto, se eu assistir a 20ª vez, perdeu um pouco a graça, né? Ainda mais se for assim, repetitivo. Então, é a mesma coisa do pensamento. Perder um pouco a força, perder um pouco dessa intensidade, dessa necessidade de pensar, se entediar e tornar esse mais um pensamento irrelevante, tá? Isso se você já fez aquela análise do pensamento, tá? Isso funciona bem melhor depois que você já fez aquela primeira coisa que eu falei das estratégias, tá bem? E, inclusive, essa mesma estratégia de rever, de pensar o custo-benefício, você fazer também com as regrinhas que você tem pro seu relacionamento. As regrinhas geralmente são de sim, então. Se acontecer tal coisa, então isso daqui. Ou então são regrinhas do eu tenho que, ou fulano tem que, ou então precisa disso, deveria isso, deveria aquilo. Tá? Isso tudo são estruturas de regrinhas que você está criando, tá bem? E aí, nesse sentido, gente... Quando você vai se entediando com esses pensamentos, eles vão perdendo um pouco dessa força. É como se você conseguisse ver os pensamentos como trens. Imagina que você está na estação de trem e aí cada trem que vem é um pensamento. Só que veja, se você entra no trem errado, não que tenha um pensamento errado, mas assim, você entra no trem que você não sabe para onde ele vai para um lugar desagradável, ou no final não era aquele trem que você queria pegar, dá um trabalho para voltar para a estação, hein? Dá um trabalho de sair daquele lugar. É a mesma coisa com os pensamentos. Se eu engajo em um pensamento que eu sei que não vai me ajudar, que eu sei que não vai ser tão... que não vai contribuir tanto assim, é como se eu pegasse um trem e depois tivesse ainda que me dar o trabalho de voltar. Porque, percebe, quando a gente vai ruminando, quando a gente vai elaborando o pensamento, abrindo essa caixinha, vai saindo cada vez mais coisa, a gente vai ali se envolvendo naquilo para depois se desenvolver, se afastar de novo, dá um trabalhinho, né? A gente não quer esse trabalhinho, a gente quer pegar já o trem que vai para onde a gente quer ir. E aí, nesse sentido, gente, isso tudo são lentes, percebe, né? A lente
da catástrofe, é a lente da generalização, é a lente de que as coisas têm que ser de um jeito X. Então vamos trocar essas lentes, principalmente por duas que ajudam bastante. A lente da compaixão com você, com seu companheiro, e a lente, né, da alegria, de a gente ver coisas felizes, de bom humor, de bom tom, assim, né, felicidade. Por quê? Porque isso conecta a gente com aquela ideia que eu falei, que a vida a dois, ela é grande o suficiente para compartilhar, ela é grande o suficiente para conter muitas coisas. Inclusive o ciúme. O seu relacionamento não vai acabar por conta do ciúme. Se você souber o que fazer com ele, se você não deixar que ele controle. Essas lentes de quando você demonstra compaixão por você, pelo outro, quando você se conecta com momentos bons, quando você na verdade tenta produzir cada vez mais momentos bons entre vocês, momentos alegres, isso vai tornando o ciúme uma pequena parcela e não mais uma parcela tão gigantesca, tá bem? E aí, nesse sentido, o que é que você vai trabalhar junto? Que diretrizes que vocês vão seguir? Primeiro, expectativas realistas. Essa coisa de, não pode achar ninguém bonito mais. Percebe que isso não é realista, né? É só você pensar nisso aplicado pra você. Outra coisa, todo mundo tem uma história, todo mundo já passou por coisas, então isso vai estar presente, tá? Você saber, inclusive, que bagagem que é essa que você tem, que bagagem que é essa que o seu companheiro tem. Isso é algo para vocês olharem juntos. Você tirar o foco de quem tá certo, quem tá errado e colocar o foco no que é mais importante, que no caso é a manutenção do vínculo, ou que é, no caso, a manutenção dos valores que vocês têm juntos enquanto casal, tá? E tirar isso de quem tá certo, quem tá errado, porque na verdade isso põe vocês em polos opostos, né? Vocês querem estar no mesmo polo para resolver as coisas juntos. E ter um objetivo. Se o seu objetivo é provar que você tá certo, se o seu objetivo é fazer a outra pessoa, né, chorar de vergonha pelo que aconteceu ou não, esse provavelmente não vai ser o objetivo que você vai atingir. Agora, se o seu objetivo é conseguir produzir acordos, se o seu objetivo é conseguir entender melhor o que está acontecendo, se o seu objetivo é conseguir pensar em estratégias para vocês lidarem juntos quando o ciúme aparecer, e aí são objetivos, né, mais próximos do que é possível e do que é construtivo até para a relação, tá bem? E lembrar sempre dos pontos que vocês têm em comum nessas conversas, né? Onde que vocês se encontram, o que vocês compartilham, porque isso são as principais potências, né, de um casal, inclusive na resolução de problemas e inclusive para lidar com o ciúme. Então, gente, me conta se esse vídeo te ajudou, o que você foi pensando. É um vídeo, uma mescla de coisas reflexivas, coisas práticas. E me conta aí o que você ficou pensando enquanto a gente foi batendo esse papinho. Tá bem? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!